Estamos de volta aqui à Política no Morning Show. A gente está aqui em companhia agora do professor Marco Antônio Villa para bater um papo com a gente sobre as pesquisas, os números das pesquisas eleitorais divulgados entre ontem e hoje. Vamos lá, pelo Datafolha, como a gente já falou aqui nesse programa, 56% Bolsonaro, 44% Haddad. Pela Empíricos Paraná Pesquisas, 60,6% Bolsonaro, 39,4% Haddad. XP e PESP 58,42%. Professor Villa, vamos lá. Qual é a leitura que você faz nesse momento e desses números díspares, né? Esses números conflitantes até, não? Eu acho muito legal comparar as pesquisas antes do dia 7 de outubro, do primeiro turno. As pesquisas saíram 2 dias antes, mais ou menos na quinta, sexta-feira, que antecedeu o domingo, né? E o resultado eleitoral. No caso do Datafolha, há uma disparidade significativa, se nós olharmos no primeiro turno tal. E o mesmo ocorreu no caso das eleições para os governos estaduais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, e no caso de São Paulo, aí estava na margem de erro, mas dava em segundo o Paulo Scaff e o Márcio França, que acabou indo para o segundo turno. Portanto, houve um erro inequívoco do Instituto Datafolha nas 3 eleições regionais do Triângulo de Ferro da política brasileira. E no caso também do primeiro turno da eleição presidencial, o resultado das urnas do Bolsonaro foi sensivelmente superior àquele que era identificado pelo Datafolha, né? No decorrer das últimas pesquisas e da última em particular. E no caso agora me causou certa estranheza quando eu vi o resultado do Datafolha, porque teve uma diminuição para 56,44, né? Se não me engano, né? 56-44, que dava 12 pontos, é isso, se eu não estiver errado, né? O que teve alguns fatores que poderiam, de alguma forma, ter uma vinculação com esse resultado. Por exemplo, as declarações, isso já foi dito por muitos, né? Pelo Eduardo Bolsonaro, a frase infeliz sobre o Supremo Tribunal Federal, o próprio candidato, o discurso que fez no dia 7 para as pessoas de Avenida Paulista, uma série de fatores que poderiam ser acumulativos e levariam, especialmente nos estratos mais ricos, né, pelo pesquisa Datafolha, a uma queda de intenção de voto. Mas isso é pouco, né? Então criou-se uma onda, me parece absolutamente artificial, tanto que ontem mesmo o Fernando Haddad deu várias declarações dizendo que a virada estava ocorrendo e para completá-la dependia só do Ciro Gomes voltar ao Brasil. Fazer o aceno. Hoje, fazer o aceno, se possível tirar uma foto, etc. tal, que a virada estava completa. Isso é delírios tremens. A psiquiatria resolve bem essa questão, tal, porque isso inexiste, né? Isso não há. Se você observar todas as pesquisas, a diferença mínima, se for uma zebra, é 10 pontos percentuais, se for zebra. Se for um resultado normal, deve ser entre 15 a 18 pontos percentuais. Vai ser, em números absolutos, não percentualmente, em números absolutos, a maior diferença desde 1989. Ô Villa, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Existe aí, obviamente, os números das pesquisas com relação aos votos, pessoas que declaram voto em branco, sim, os votos nulos e as abstenções. Quem disse, não, eu não vou participar, eu vou me abster da votação. Tudo. Somado a isso, juntando a isso, tem a notícia de que, pelo fato da coligação do PSL, que é o partido do Bolsonaro, ter ganho em várias capitais do Nordeste, haveria um arrefecimento na campanha, que até foi motivo da declaração firme dele de falar, olha, vocês não achem que tá vencendo. Você não acredita nessa movimentação, nesse dinamismo, no que os políticos gostam de chamar da onda final da campanha? Olha, eu acho isso improvável, muito improvável, porque realmente você tem toda a razão e fez uma boa lembrança da declaração dada ontem, né, pelo Jair Bolsonaro, dizendo, olha, aos seus seguidores, adeptos, ao pessoal do partido do PSL, vocês estão preocupados com questões regionais, mas antes nós precisamos ganhar a eleição para o presidente da República. Já que nós não temos candidato em São Paulo, em Minas e no Rio de Janeiro. É verdade, o PSL não tem. No caso de São Paulo, manteve a neutralidade, em Minas, idem, e no Rio de Janeiro, que são os 3 maiores colégios eleitorais, tal, manteve a neutralidade. E o caso de São Paulo, o recado claramente é para São Paulo. Em São Paulo, o PSL rachou. Uma parte minoritária está com João Dória, por exemplo, e uma parte majoritária está com Márcio França, o caso do Major Olímpio, que foi eleito em primeiro lugar senador em São Paulo com uma votação consagradora, tal. E tem uma parte da bancada do PSL eleita que declarou, e tirou fotos, inclusive, junto com Márcio França, né? Então, nesse caso, eu acho que houve essa pequena
pequena falta de foco do que era para focar durante a campanha e tal. Mas me parece que isso não explica uma possibilidade de virada, mas está muito longe. Eu acho que a diferença, insisto, no mínimo é de 10, 12 pontos e deve alcançar em torno de 15 a 18 pontos ali no máximo tal. E Vila, olhando essas pesquisas que saíram, mais a sua experiência aqui, a sua sensação do momento atual, acho que virada certamente está muito longe de qualquer possibilidade, mas você diria que a distância está diminuindo, aumentando ou deve ficar estável? Né? Olha, eu acho que a tendência é coisa de... a diferença eu acho que vai ficar entre 15 a 18. Eu acho que é quase a mesma. Não há, é que teria de relembrar, mas acho que foi não sei se foi em 1988, na eleição para a sucessão da Luísa... Não, Erundina foi eleita em 88. Em 92, quando disputou Maluf e Suplicy, a eleição da prefeitura, né? A Datafolha deu um resultado, uma pesquisa dias antes da eleição, que deu um crescimento do Suplicy inexplicável. No dia anterior à eleição, deu uma outra pesquisa que o Suplicy voltou onde estaria. E foi mais ou menos próximo ao resultado eleitoral. Me chama a atenção... Evidentemente, não estou dizendo que há manipulação, há problemas metodológicos na pesquisa Datafolha. Nada explica uma diminuição tão significativa, né, na pesquisa Datafolha entre o Bolsonaro e o Haddad, mesmo ainda tendo uma diferença grande entre eles e tal. E me chama a atenção, me parece, é meio chato dizer isso, muitas vezes esses problemas metodológicos criam uma onda que não existe. Essa tal onda, ela não existe, eu tenho certeza, nós vamos saber isso no domingo. As urnas começam a ser apuradas a partir das 7 da noite por causa do Acre e tal, do fuso horário, né? Mas já às 8h30 no máximo, nós já saberemos todos os resultados. Sim. Aí eu quero ver o Datafolha justificar essa pesquisa vendo o resultado eleitoral. Mas eu já sei a resposta. Cerca de 20% dos eleitores, 25%, alguns falam até 1/3, 33%, decidem quem vai votar na véspera da eleição. Se é assim, eu fico perguntando para que pesquisa. Se 1/3 se movimenta de forma que não é possível você na pesquisa determinar, a pesquisa não é desnecessária, né? O Ibope nos disse isso. Eu perguntei para Márcia Cavalares no primeiro turno. Eu falei, a senhora continua nos informando que 1/3 decide no sábado e no domingo em quem vai votar? Ela disse sim. Aí eu fico pensando, então, para que a pesquisa? Porque eu fico... é claro que no caso do Haddad, eu até entendo que ele quer construir essa onda, porque é um final melancólico, né? Um final triste, de campanha, tal, solitário, sozinho. O Ciro Gomes deu um chapéu nele, um sombreiro, né? Na verdade, mexicano, tal, ele ficou na mão. Não vai fazer o aceno, você acha? Não vai fazer o aceno como ele quer, porque ele já se lançou para 2022. Ele vai chegar ao Brasil, vai se lançar candidato a presidente em 2022 e vai fazer um leve apoio, uma coisa assim, muito educada, como se fosse um nobre inglês, né? Uma referência ao Fernando Haddad. E só... né? E olha, para ser um nobre inglês pro Ciro Gomes não é fácil, né? Convenhamos que ele tem um estilo um pouco duro de fazer política. Por quê? Porque ele sabe, se der um apoio mais pesado, ele vai ser cobrado. E ele foi traído pelo PT. Ô Vila, você pergunta, para que pesquisa? Porque a gente é curioso, o que seria de nós? É que nem previsão do tempo para daqui uma semana. Que a gente com certeza, mas é melhor ter alguma coisa. Acho que só eu acredito, porque eu levo guarda-chuva, trago guarda-chuva e tal, e acontece o contrário. Professor, deixa eu só trazer um dado aqui da pesquisa também, da Paraná Pesquisa, que é o índice de rejeição. Sim, sim. O Fernando Haddad do PT saiu de 55,2% para 54,5%, continua bem grande a rejeição do Haddad, e o Bolsonaro subiu um pouquinho, de 38% para 39,4%. E com esse índice de rejeição, eu aprendi aritmética, nem era matemática, aritmética no grupo escolar Cardeal Leme, em São José do Rio Preto. Com isso, não preciso nem ter feito estatística, tal, que não era bom, inclusive, quando eu fiz estatística, isso muitos anos depois na universidade. É possível determinar, se alguém tem esse grau de rejeição, o Haddad, ele perdeu a eleição. Ele tem um grau de rejeição de maioria absoluta, né? Acima da maioria absoluta, ele perdeu a eleição. Você nem precisa saber quantos votos o outro vai ter. Ele já perdeu, né? É uma questão matemática. Só se a matemática do PT tem 110%. Lembra aquele ditador africano que fez um plebiscito e teve 103% de votos favoráveis, né? Então, aí está resolvida a questão. A eleição está decidida. É que nesse sentido é um final melancólico, porque foi construída uma leitura dessa eleição, em certo momento, que o Lula ganharia no primeiro turno. Vamos lembrar, 4 meses atrás, só 4
4 meses. É pouca coisa. Tinha pesquisas que diziam que o Lula ganharia a eleição no primeiro turno, ele na cadeia. Quer dizer, sem fazer campanha propriamente dita, ele ganharia a eleição. Depois nós fomos pautados pelo Lula, bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente. Vocês lembram, né? A gente ficava falando. Depois pelas leituras do Lula, né? O Lula estava lendo, o que é um fenômeno. Ele lê, nem Twitter, mas ele estava lendo Tolstói! O cachaceiro de São Bernardo lendo Tolstói, Guerra e Paz, né? Ele não tem a mínima ideia. Ele falou que tem um tal de Napoleão, que ele achou que era um cara que era no boteco em frente ao Sindicato de São Bernardo. Fala, não, é o Bonaparte, é um outro da Córcega. Ele fala, Córcega? Ele nem sabe onde fica a Córcega. Então, nós éramos pautados por aquilo, pela Gleisi Hoffmann, pela outra figura lá, pelo Jaiminho Haddad, etc. Era tudo mentira. Ou seja, nós ficamos meses falando de uma mentira. Como eu tenho certeza que essas pesquisas que dão um resultado estranho, alguns delas, e o Datafolha em particular, com todo respeito aos senhores do Datafolha, e há tempo eu venho falando isso, né? O Datafolha errou 2012. Eleições municipais. Pega o resultado em Manaus. Dava empate Graziotin, Arthur Virgílio. Empate. O Arthur Virgílio ganhou no primeiro turno. Dava cerca de 20 e poucos a 20 e poucos. Ele teve maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno. E assim sucessivamente, o que tem de erros sistemáticos e tal. E a gente acaba... É natural, porque a gente acaba tendo de falar da pesquisa. O Suplicy não estava eleito senador em São Paulo? Estava. O Suplicy... Segundo o Datafolha, estava eleito tal. A Dilma estava eleita em Minas também. Quer dizer, o Datafolha criou um Senado que só existe na cabeça deles. Tudo ao contrário. Ô Vila, me permita instalo aí a olhar para o futuro. Gostei do instalo. Se a eleição fosse hoje, segundo as pesquisas, o Bolsonaro estaria eleito. Sim. Ele vai ter grandes desafios logo no começo do seu mandato, como, por exemplo, aprovar a reforma da Previdência. Para isso, ele precisa do apoio de 308 de 513 deputados. Fórum qualificado. O PSL, que era um partido nanico, depois do primeiro turno, se tornou a segunda maior bancada na Câmara. 52 parlamentares. Que futuro você vislumbra nesse começo de governo em termos de governabilidade? Olha, primeiro formar um ministério. É o desafio de novembro e dezembro. Arcon, que é o desafio de como vai construir esse ministério, que não é tarefa fácil. Primeiro é diminuir o número para 15. Parece que não serão 15, vai ser mais. Graças a Deus, eu insisti muito, falei várias vezes. Foi demovido da ideia de juntar a agricultura e meio ambiente. Isso era ambiente. uma idiotia absoluta para um sujeito chamado Natan Garcia, que está na época no Martim Afonso de Souza. É um sujeito da UDR, está na época das capitanias hereditárias. Espero que ele não seja ministro da Agricultura. Ele representa o passado, não o futuro, que é do agronegócio dinâmico, super moderno, identificado com as questões colocadas pela globalização. Esse senhor Natan Garcia está na época das capitanias hereditárias. E fez, inclusive, dizer que o Brasil ia sair dos acordos de Paris, que o presidente virtual, já quase, Bolsonaro já disse ontem que não, o Brasil vai permanecer nos acordos de Paris, e esse senhor Garcia disse que não tinha aquecimento global, quer dizer, ele delirava. Esse é um verdadeiro absurdo. Então, o primeiro desafio é compor um ministério sintonizado com a mudança tal. O segundo desafio é como construir as mesas diretoras da Câmara e do Senado, que não vai ser fácil, né? Você ter mesas que sejam mais próximas ao governo. O terceiro desafio é quando reabrir o Congresso, porque o Congresso reabre no dia 1º de fevereiro, o presidente toma posse 1º de janeiro, né? Então aí vai ter desafios. O seu partido vai ser partido mesmo? É o partido âncora do governo PSL? Tem 52, deve ter uma migração, alguns estimam a chegar a 70 parlamentares, né? Grande parte são pessoas que nunca tiveram experiência parlamentar. Tem alguns que se soltar no prédio da Câmara e se perdem, não acham a saída e tal. Então sequer conhece o regimento, né? Vai ter desafio, quer dizer, vai ser muito difícil. E nem sempre a renovação, ela é boa em nome, precisa ver em qualidade. Só vai provar a partir de 1º de fevereiro. Então ele vai ter muitos desafios. Agora, o primeiro mesmo é compor a equipe ministerial. E os desafios no campo econômico. Não será fácil a aprovação das reformas. 3/5, que é o quórum constitucional qualificado, é tarefa difícil. Pode ser que seja até mais fácil o time dele, do presidente Bolsonaro, ser campeão mundial, que é o Palmeiras, do que conseguir aprovar rapidamente a reforma da Previdência, né? Que não vai ser tarefa fácil. Achar, não, começa o governo, aprova a reforma. Duvido, porque tem
todo um trâmite muito complexo. Isso é tarefa que você pode tramitar no primeiro semestre, mas você vai conseguir isso no segundo, com muita composição. E lembrando que você tem de aprovar esse quórum qualificado de 3/5 nas duas casas, em duas votações, né? Portanto, são 4 votações, 2 em cada casa. Não é tarefa nada fácil tal. Agora, que é condição indispensável aprovar um conjunto de reformas, isso ninguém em sã consciência discorda tal. Agora, vai ter... E o meu receio, acho que de todos, é que não haja uma frustração eleitoral, né? Porque as pessoas no processo final da eleição jogam esperanças acreditando que o presidente da República tudo pode. E não é assim. O presidente da República pode sim, mas um pouco. É o conjunto da sociedade que tem de participar nessa mudança. E esse é o desafio, lembrar que ele vai ser presidente de todos os brasileiros, não só daqueles que o elegeram. Isso a gente tem batido nessa tecla. Até dos vermelhos. Até dos vermelhos, de tudo, dos azuis, branco e preto, etc. Vai ser dos torcedores do Santos. Do Santos, o Futebol Clube. O que tornaria oportuna uma fala, digamos, apaziguadora. Especialmente no dia 28 à noite. Sim. É diferente da fala do dia 7. Tá certo. Aí isso que é central. A fala do dia 7, o dia do primeiro turno, foi infeliz. Fez um discurso desastroso, eleitoralmente, inclusive, né? Mas mais ainda politicamente. A fala do dia 28, ela tende a agregar e não dividir.